Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade então, né, na nossa segunda aula aí, né, do material sobre adolescência, do Contar do Caligares. Vamos continuar então vendo da onde a gente parou, né, no último encontro. Então a gente vai dar início aqui a partir da página 5 e vai ver adolescência como reação e rebeldia, né? Então o material já está aí com vocês colocado aí já. Eu vou lendo aqui os trechos, a gente vai comentando, pontuando, né, fazendo algumas pontuações. É continuação do PDF que já foi enviado aí. A aula 1 também já está aí, né, que foi disponibilizado aí a semana passada. Então a gente vai dar continuidade nesse capítulo 1, tentar gravar aí uns 20 minutos, 30, uns 15. Vamos ver conforme vai fluindo o material aí. Eu acho que finaliza um pouquinho antes. Bom, vamos lá dar início então. Agradeço a todos que estão assistindo. Vou seguir o formato dos grupos de estudos, né? Então a gente vai lendo e acompanhando o material em conjunto com o vídeo e vai fazendo as pontuações aí. Então, vamos lá então. Adolescência como reação e rebeldia. Neste tópico, Caligares comenta que a imposição das questões anteriores sobre a adolescência já seria motivo para que esta época da vida seja barulhenta, uma vez que são impedidos de se realizar com seus corpos já desenvolvidos, negando-lhes o reconhecimento como adulto dentro da comunidade. Então, no tópico passado, a gente viu ali a adolescência como moratória, moratória é suspensão, ou seja, você é uma criança, você tem muitos benefícios, né, muitos favores ali na sociedade. Conforme você perde o seu corpo infantil e dá-se entrada nessa questão, né, com a puberdade e a adolescência, lhe é negado um pouco de coisas, né? Algumas coisas lhes são negadas perante a sociedade. Então a criança tem, né, muita coisa negada, porém ela não tem a cognição para perceber isso. O adolescente ele já consegue, porque ele já tem ali um corpo muito próximo de um adulto, mas ele não tem, né, os deveres e direitos de um adulto. E ele não consegue assimilar isso muito bem devido a vários fatores ali, né? Então é aquela coisa, enquanto você é criança, você tem lá o cuti-cuti da vovó, né, na bochecha, você faz uma arte, uma baguncinha ali, tá tudo bem, né? Quando você já é um adolescente, a coisa já é um pouco diferente, né? Dependendo da arte que você fizer ali, você vai ter umas consequências, umas punições ali um pouquinho mais severas. Novamente, o leitor é convidado a pensar sobre como reagiria na tribo, tendo de esperar por mais 10 anos até ser reconhecido, sendo que seria, no mínimo, esperado um longo período de contestação e rebeldia das regras impostas em situações mais comuns cotidiana, né? Então, por que o adolescente ele é rebelde? Então, vocês veem, um dos motivos, entre outros, o autor pontua pra gente aí que essa questão ali da suspensão, né, de não ter seus direitos concedidos, né, então ele não consegue assimilar, isso dá, imagina assim, então você tem lá a sua vida, de repente você não pode fazer algumas coisas ali, você é impedido de fazer algumas coisas, mesmo sentindo-se capaz, né, isso gera uma certa frustração, e o adolescente, a experiência de vida dele é infantil, né, criança tem uma dificuldade ali em tolerar frustrações, né, nós adultos já temos uma certa, né, dificuldade aí de tolerar frustração, o adolescente ele está começando nesse mundo. Então, essa frustração vai gerar, sim, uma grande rebeldia ali, que vai ser expressa em todos os âmbitos da comunidade, né? Então, é da onde muito vem a questão aí, né, da aborrecência e, né, esses nomes mais pejorativos que não são muito interessantes, né, mais dificultam do que ajudam. Mas um dos motivos a gente pode pensar que seria isso aí também. Então, essa suspensão, esses direitos que lhes são negados perante a comunidade, perante a vida social adulta. Comparado com a tribo, Caligares considera os jovens modernos em uma situação ainda pior, pois além dos valores ensinados de ser desejável e invejável, também lhes são apresentados uma ideia que estará acima de qualquer outro valor, o ideal de independência, pois em nossa cultura, um sujeito, para ser reconhecido como adulto, deverá se tornar independente, autônomo, assim como os adultos da sociedade dizem que são. Né? Dizem, né? Porque na vida real a gente sabe que a liberdade é um conceito um pouco mais complexo aí, né? Mas o adolescente, ele, durante a infância e toda a sua vida, ele vai intercalando, né? Ele vai sendo reconhecido, ele vai pegando esses valores, né? Que os adultos, de uma forma geral, acabam passando, né? Então, o adulto, ele se diz autônomo, ele se diz independente, né? Eu posso fazer tudo que eu quero, eu faço tudo que eu quero, sou invejável, sou desejável. Então, vocês são valores mais superficiais, só que aqui no geral, né, os adolescentes acabam intercalando ali. Lembrando, o adolescente ele não vai ter uma grande profundidade filosófica, né, pessoal? Vamos, né, ser honesto aí, né? Para nós também isso aí já é difícil. Imagina para um adolescente que, né, até pouco tempo era uma criança e viu o mundo com os olhos de uma criança ali.
Então, ele vai estar embasado muito nesses valores ali, de liberdade, ser desejável e ser invejável. Então, são conceitos que vão seguindo aí. E aí, o conceito maior é o ideal de independência, né? Todo adulto ali se diz independente, né? Acho que qualquer pessoa aqui do grupo pode fazer o que quer na hora que quer ali, né? Devido às restrições sociais e tudo, mas no geral a gente é meio livre. O adolescente já não, né? Ele quer fazer uma viagem longa sozinha. Há leis que proíbem ele, né, de trafegar sozinho ali em determinados locais. Questão da carteira de motorista, questões também, né, mais burocráticas em relação a trabalhos, empregos, questões ali insalubres ali. Então, há muitas regras que o adolescente não consegue perceber ali seus devidos e profundos valores. Isso vai gerando novamente essa frustração. E, né, contra a frustração, bate ali a certa rebeldia. Desta forma, este tempo de adiamento imposto aos adolescentes, onde seus corpos estão prontos, valores sociais já ensinados, mas lhes são negados muitas coisas, se torna ainda mais difícil, pois a autonomia que lhes é cobrada é deixada de maneira imposta para mais tarde, valendo-se da desculpa da falta de maturidade. Será que falta mesmo maturidade? Então a gente, né, consegue ver isso, né, de uma forma de proteção, mas os adolescentes sabem que não. Então a gente percebe ali muita coisa ali. Porém, já se sentem prontos, né? Muitos adolescentes realmente talvez já até estejam prontos ali para determinadas tarefas, determinadas condições sociais, mas lhes são negados, né? É pedido ali um adiamento, a moratória, então um período de suspensão. Então, quando que um país deve ali, né, a dívida entre moratória, toda aquela questão, né? Então, é nessa questão. Então, você tem ali um certo caminho, de repente você entra num certo pausa, né, num certo período de adiamento, suspensão ali, para depois adentrar na vida adulta. E o adolescente não vai conseguir internalizar isso de uma forma muito bem saudável, muito bem de bom grado ali, né? Então vai bater sim a rebeldia. Em épocas anteriores da nossa sociedade, onde não se existia essa ideia de adolescência, era comum encontrar jovens de 15 anos em exércitos ou realizando atividades muitas vezes executadas por adultos, sendo que na modernidade o adolescente certamente irá perceber o conflito entre o ideal de autonomia e a prolongação de sua dependência sob os cuidados dos adultos, né? Então a gente também já viu em outras partes aí do grupo, né, do grupo de estudos, que esse conceito de criança e de adolescente é uma coisa um pouco mais moderna. Em épocas mais remotas, eram mini adultos, né? Poderiam fazer tudo que quisesse ali, poderia. Só que você vê que não é um contexto muito bem saudável, né? Dá uma sensação, nossa, sou livre, que bacana. Porém, a gente sabe que o mundo apresenta muitos perigos. O adolescente, sim, ele possui ali uma certa falta de maturidade em alguns pontos, né? Não é uma criança totalmente indefesa ali ou fácil de ser manipulada, porém ainda não tem muito senso crítico para algumas questões. Então, o adolescente ele vai ser sim bom, né, maduro em alguns pontos, mas imaturo em outros pontos, porque é um período de desenvolvimento, né, pessoal? Não é o 880, tudo ou nada. Estou aqui, agora sou adolescente, já estou pronto. Então, esse período de tempo que lhe é negado, né, que ele tem uma certa proteção junto com restrições sociais, né, e soma-se isso à história de que antigamente poderia fazer tal coisa, vai gerando, né, nos adolescentes ali, modernos ali, um pouco dessa frustração, né, essa coisa de não me deixam, não posso, né, os hormônios à flor da pele, vontade de fazer muita coisa, o descobrimento, né, de muitas coisas novas ali na vida ali, vai causando essa certa rebeldia, né, esse certo aborrecimento ali para com o mundo adulto ali, né? Então essas restrições, o autor pontua que é uma das causas, né, para a rebeldia também. Um outro tópico aí, né, do capítulo 1 que a gente pode ver agora também é a adolescência idealizada, né? Então quem que não idealiza a adolescência, né? Então colágeno, músculos, hormônios, né, que a gente vai perdendo ao longo da vida. Então, né, o cabelo, né, eu uso muito meu exemplo nos grupos ali, não tem problema algum ali em relação a isso, né? Então, o adolescente ele vai estar na flor da idade, né? Então, tudo de alguma forma, né, pode varar a noite acordado, pode fazer muitas coisas, né, do jeito que quer, pode comer errado, pode comer, né, muitas coisas que no outro dia, 2, 3 dias ali, vai estar tudo ok, né? Uma pessoa de mais idade, se vai tentar se aventurar nesse âmbito aí, pode ser que tenha ali uma certa dificuldade, né? Então, vocês vê que já começa aí, né? Então, se todo mundo quer ser adolescente, por que não me deixam ser adolescente? Então, vocês vê que começa muitos desencontros de informações, né? Frisando de novo, o adolescente ele não tem uma grande profundidade filosófica de reflexão de vida. Não por incapacidade, mas por tempo de vida, realmente, né? Então, era uma criança até pouco tempo.
Então vamos lá, adolescência idealizada. A contradição que o adolescente passa aqui é o foco, pois a cultura idealiza a adolescência como um momento feliz. Porém, uma pessoa privada da sua autonomia, vivendo ainda sob a guarda dos adultos, sendo afastado dos valores sociais, como pode ser feliz? Então, vocês é um pouco já da contradição, né? Adolescência é um período feliz, adolescência você tem de tudo, adolescência você pode fazer qualquer coisa, né? Você é um ser belo, você é um ser, né, na flor da idade, né, o termo que eu usei, mas é um ser que está privado de muitas coisas, né? Então, quero viver essas experiências adultas, quero viver essas situações adultas, mas você não pode. Então, como que dá para ser feliz aí, né? Esse termo feliz é um pouquinho questionável também, mas vamos seguir o que o autor muitas vezes pontua aí. Lembrando que a felicidade é fragmenta, hein, pessoal? Deduções ou fantasias podem ser feitas, e acreditando que os adultos que já passaram pela adolescência deveriam saber disso, os fazendo muitas vezes acreditar que tudo passa de uma zombaria deles para com os adolescentes, que vivem frustrados pelo adiamento de reconhecimento de seus direitos, e ao mesmo tempo lhes é pedido que sejam felizes, aumentando ainda mais a contradição, ficando sem muita escolha, pois se a adolescência é o ideal para todos, ou se é feliz apenas de se faz de conta, né? Então, rola essa contradição aí. Então, você vê que a mente do adolescente pega aquilo com um certo ataque. Pô, mas todo mundo fala que a adolescência é um período feliz, mas eu queria fazer tal coisa, eu não posso. Então vocês não me deixam ser feliz. Então vocês estão sacaneando comigo. Então, vocês vê que começa ali novamente ali um conflito, né, de interesses, um conflito de geração ali, vamos pensar assim, que o adolescente sente que os adultos, né, estão de alguma forma zombando, né, dele por ele ser adolescente. Isso existe, isso acontece, né? Esses termos pejorativos aí que a gente vê muitas vezes. Mas a questão não é essa, né? Então precisa sim de uma proteção ali, mas o adolescente não consegue muito bem internalizar essas condições. Todas essas contradições transformam esse período de vida em algo ainda mais enigmático, uma vez que as condições para privação e autonomia e independência tão idealizadas pelos adultos sejam mal justificadas ao adolescente. Ele também passa por transições, por um período de tempo desconhecido e único para cada um, né? Então, uma coisa ali um pouquinho mais enigmática e mal justificado para os adolescentes. Olha, você não pode, né, fazer tudo lá, varar a noite dormindo em outro local, porque o mundo apresenta determinados perigos, né? Há doenças pelo mundo, há crimes pelo mundo, há muitas coisas, né? Então, o adolescente não vê muito bem por esse lado. Então, é uma coisa um pouco mal justificada e realmente, né, dependendo do contexto ali que a pessoa vive ali, mal explicado também, né? Muitos pais falham nesse diálogo mais profundo. Detalhe, não é falar, hein, pessoal, faz isso, aquela metralhadora de palavras. Não é isso. Esse diálogo ele precisa ser construído ali ao longo de todo o tempo, né? Ao longo de todo sempre. Então não adianta, o filho entrou na adolescência e a partir dali a gente começa ali a tentar encaixotar ele num modelo, num conteúdo ali. Não vai funcionar. Então, esses conceitos, essas condutas mal justificadas vão fazendo ali o adolescente, né, começar a olhar para o mundo adulto com uma certa desconfiança. Né? Opa, o que esse pessoal está tentando fazer comigo? E aí bate, né, novamente ali a frustração, a rebeldia, né, e o desconforto ali entre as gerações. Um outro tópico aqui que o autor aborda também é a duração da adolescência, né? Onde temos vários estudos, várias questões ali, né? A sociedade vive mais, né? Então, se a gente pegar 100 anos atrás, lá uma pessoa talvez com 60 anos já era considerada ali uma idade bem tardia, né? Hoje, 60 anos, né, o pessoal tá vivendo muito bem ali, né, de alguma forma ali, né? Então a medicina evoluiu, os estudos evoluíram, né, a alimentação, né, conseguiu dar uma boa evoluída ali, né? Tem exceções tudo, mas no geral nós vivemos ali mais. Então é um pouco natural também que essa adolescência seja um pouquinho mais esticada ali em questões fisiológicas, né? Agora a gente tem um agravante muitas vezes em questões psicológicas, questões emocionais, né? Então uma certa superproteção, uma certa negação de contato com a realidade, né, vamos transformando ali muitas vezes adultos em adolescentes. Né? Então o adolescente não consegue se desenvolver para a maturidade. E aí acaba ficando meio que fixado ali em determinadas questões adolescentes no mundo adulto. Né? Então, falta de responsabilidade, dificuldade em tolerar a frustração, né, e muitas outras características, né, que são vistas no adolescente, a gente pode encontrar em muitos adultos também. Vamos ver o que o autor pontua aqui em outra visão. O autor define que o começo da adolescência é fácil de observar, pois é acompanhado de mudanças fisiológicas produzidas pela puberdade, onde os corpos se transformam, adquirindo atributos presentes nos adultos, em foco o amadurecimento dos órgãos sexuais,
porém ainda questionamentos se a adolescência começa um pouco antes ou depois da puberdade. Mas seja como for, é uma marca que permite ver o começo da adolescência. Então esse começo é fácil observar. Adentramos ali na puberdade, adentramos ali, né, os corpos começam a se modificar, né, glândulas, hormônios, pelos pelo corpo, mudança de voz. Então é um pouco mais fácil. Então a puberdade é uma coisa, a adolescência é outra, pessoal. A puberdade é uma característica, né, e a adolescência é um conceito maior ali que vai englobar muitas outras atitudes e características também. A puberdade está dentro dela. Então, puberdade fisiológica, começou a mudança no corpo, é fácil perceber ali. Agora, né, já não é tão mais uma criança, né? Não dá para andar sem roupa, andar descalço, andar fazer muitas coisas ali, né, dependendo do local também, né, pessoal? Senão nem dá para fazer também. Precisa ter um certo cuidado a mais, porque o corpo vai estar muito mais próximo ali de um adulto, né? Então, vocês veem que tem todo um contexto e um cuidado ali, que até então, como criança, talvez era um pouquinho mais maleável, um pouquinho mais aberto. Agora precisa, né, já ter essa mudança também, né, devido às questões sociais ali de segurança onde, né, a criança e o adolescente vive. Então, o início da adolescência é fácil perceber, mas e o final? Em nível cultural, também aparecem os problemas devido ao adiamento do ingresso dos jovens no mundo adulto. Em princípio, pensou-se que todos os problemas seriam devido à transformação fisiológica da puberdade, o que traz um peso considerável, uma vez que os desejos sexuais agora podem ser reconhecidos e lentamente vai se descobrindo uma possível competição com os adultos, tanto em nível de sedução ou em nível de enfrentamento. Mas, em geral, os problemas sociais relacionados à adolescência acontecem devido aos adultos negarem o reconhecimento desta passagem para a idade adulta, gerando a pergunta que o autor faz, né? Onde o problema não seria quando começar a adolescência, mas como se sai da adolescência, né? Então, o início é fácil, mas a saída ali é um pouco mais difícil, né? Então, o amadurecimento dos órgãos sexuais, né? Então, a criança passa ali, se a gente seguir as fases freudianas, né? Fase oral, fase anal, fálica, latência e genital, né? Então, o adolescente ele vai estar ali na fase genital e isso é algo que angustia muitos pais, né? Porque remete às questões edípicas dos pais e questões de frustração dos pais também, né? Então, a questão do amadurecimento dos órgãos sexuais é um dos pontos culminantes que agora você já é quase um adulto, né? Você já tem uma condição de adulto ali, já pode gerar um filho, já pode gerar um outro ser, né? Então essa é uma das, né, característica maior ali que diferencia, né, a criança de um adolescente de um adulto, né? Então essa possibilidade de criação, de geração, né, de gerar ali um outro ser ali. Lembrando que não é necessário o termo, pessoal, não é essa a ideia, mas amadurecimento dos órgãos, né? Então é o que diferencia muitas vezes ali, né, a criança, o adolescente e o adulto, e isso angustia os pais, né? Então esse é um dos maiores conflitos que a gente encontra aí também em consultório ali. Caligares comenta que outras culturas trazem o equivalente à adolescência, como o rito de iniciação, que exige o cumprimento de algumas provas, onde mesmo sendo duras e consideradas desumanas por muitos, podem ser mais suportáveis que a exigência do adiamento do ingresso do mundo adulto presente na nossa sociedade moderna, né? Então, uma coisa que a gente falou bem ali nos grupos de estudo é alguns rituais, né, que vocês encontram aí pelo Discover, National Geographic ali, vocês encontram isso em outros canais aí, em documentários ali, né? Mas essa questão do rito de iniciação. Então, começa-se ali, quando você passa aquilo, você já é considerado um adulto. Então é um término de alguma forma, né? Então tem lá o ritual enfiar a mão na formiga, né? O pessoal faz uma luva lá, coloca a mão na formiga, as formigas pica tudo a mão lá, uma coisa, né? Dá até medo disso aí. Só que se você passa por aquilo, agora você já é um adulto, você já tem direitos e deveres e pode fazer tudo que os adultos fazem. Tem um outro também que eu vi, que eles flagelam ali os órgãos, né, genitais ali, né, de alguns adolescentes ali, colocam eles na floresta mesmo, lá, solta no mato, né? Eles precisam sarar sozinhos, se curarem sozinhos, quando retornam para a tribo, está tudo ok, né? Já é considerado ali um adulto e pode fazer muitas coisas, né? Tem as obrigações e deveres, já direitos e deveres de um adulto. Então você vê que dá para saber, né? Até aqui você é uma criança, um adolescente, a partir daqui, não. Na nossa sociedade não, né? Quando acaba a adolescência? É ter um carro? É ter um emprego? É ter dinheiro? Então não sabemos, não temos essas questões bem elaboradas, bem definidas aí. Então a gente fica meio que em aberto, né? Então isso aí vai de alguma forma trazendo condições e questões emocionais ali um pouquinho mais difíceis. Em nossa cultura, as definições do que é ser um homem ou uma mulher
ambos adultos ficam em aberto, o que dificultaria uma possível iniciação, onde quais provas seriam necessárias para que o adolescente passasse a ser adulto, sendo que esta indefinição gera o adiamento, que é solicitado aos adolescentes, pois caso existissem provas a serem concluídas, não haveria adolescentes, apenas adulto ou crianças, uma vez que passado nas provas, seriam adulto, independente de qualquer outra condição. Né? Então não temos ali esses ritos, né, de iniciação ou essas questões. Né? Então a adolescência, ela meio que... Qual é o final da adolescência? Né? Então, vocês veem, então esse período de adiamento sem término é algo assustador se a gente parar para pensar, né? Imagina, você adentra numa prova, numa questão que não tem fim, né? Então, você vê que, além das questões fisiológicas e mudanças que o adolescente passa, ainda tem essas questões emocionais, né? Que, querendo ou não, você pegar o mínimo ali de reflexão ali, você vai falar, meu, que coisa estranha é isso, né? Então, tudo isso vai gerando sintomas, né? Vai gerando todo o desconforto que os adolescentes passam ali, né? Gerando a rebeldia, gerando o desencontro ali de gerações. Assim é comentado que a simples maturação física pode ser descartada como critério para ser ou não adulto. Então não é porque eu já, né, tenho um corpo muito próximo de um adulto que eu sou um adulto. Né? Vocês veem que interessante isso aí? Não existe uma lista de provas ou rituais que justifiquem essa passagem, o que traz apenas a espera, procrastinação e algum tipo de mistério sobre a adolescência, onde o adolescente é forçado a esperar, permeado de insegurança sobre o que querem ou esperam dele e como ser reconhecido como um adulto, além do fato da percepção de idealização, que todos trazem sobre este período da sua vida, que para ele não parece ser nada agradável. Né? Então nós olhamos, né, eles com colágeno, com bons corpos, com, né, vitaminas e energia, mas para eles não, porque está sendo negado viver tudo isso de alguma forma. Né? Então a gente sabe que há crenças, há costumes, há cultura, há religiões que proíbem muitas coisas ali. Não é questão de certo e errado, mas o adolescente em si, ele se sente mal naquilo. E quando acaba isso para eu poder fazer minhas questões? Então, quer dizer, nossa sociedade não tem esse ritual, esse rito de passagem. E isso angustia, né, muito o adolescente. Ali vai gerar determinadas situações e fenômenos ali. Caligares termina o capítulo complementando uma lista de elementos mencionados anteriormente, que podem definir o adolescente, onde nas palavras, né, do Caligares, né, tem o local no material original aí, o adolescente é alguém que, tá? Então ele tenta meio que resumir ali, definir o que é um adolescente, isso é bacana, que teve o tempo de assimilar os valores mais banais e mais bem compartilhados na comunidade, então valores superficiais, né, que ele acaba assimilando, então destaque pelo sucesso financeiro, social, amoroso e sexual, então parece que o mundão acaba correndo, né, meio que atrás disso, né, dinheiro, sucesso, sexo, né, então a gente sai muitas vezes da nossa bolha e a gente se depara com muitas coisas que vão nesse sentido no mundo, e o adolescente, por não ter essa profundidade mais filosófica, ele acaba se encaixando nisso também. Cujo corpo chegou à maturação necessária para que ele possa efetiva e eficazmente se consagrar às tarefas que lhe são apontadas por esses valores, competindo de igual a igual com todo mundo. Né? Então, há adolescentes aí em questão de força que ganham dos adultos. Né? Então, vamos ser honestos aí. Né? Tem, né, uns adolescentes ali que maior que a gente. Né? O rapaz tem 16, 17 anos ali e é maior que, né, a pessoa ali de mais idade, né? Em questão de força, em questão de muita coisa. Então, o corpo está pronto. Quer dizer, o corpo está pronto. Pode ser que outros fatores e outras questões são diferentes. A gente sabe disso, né? A gente olha isso aí de alguma forma. Mas, né, o adolescente não percebe e ele olha essa questão corporal ali que chegou sim na sua maturação, né, na sua ápice da vida ali, vamos pensar assim. Para quem nesse exato momento a comunidade impõe uma moratória, então você tem esse corpo bom, mas você tem que esperar. Ó, você não pode fazer isso, você não pode trabalhar com peso, você não pode. Então fica preso ali em determinada forma ali. Cujos sentimentos e comportamentos são obviamente reativos de uma rebeldia, uma moratória injusta. Então, vamos reagir, né? Já que estão me impedindo, estão me proibindo ali de ter ou fazer determinada coisa, vamos reagir a determinadas questões. Que tem o inexplicável dever de ser feliz e vive uma época idealizada para todos, né? Pô, você está preocupado por quê? Você é um adolescente, vai ser feliz, né? Vai brincar, vai passear, vai se divertir, mas como, né? Falta dinheiro, falta liberdade, falta muita coisa. Então, você vê que há contradições aí entre a visão do adulto e a visão do adolescente. E que não sabe quando e como vai poder sair da sua adolescência. Né? E aí, quando acaba todo esse tumulto, né? Quando acaba toda essa condição, toda essa esfera, né? Toda essa imposição que colocam sobre mim. Então, tudo isso gera angústia, tudo isso gera frustração, e isso vai gerar ali, sinais e sintomas ali, muitas vezes, de rebeldia e conflito com o mundo adulto, né? E aí é onde nós recebemos muitas vezes adolescentes em conflito com os pais, né? Com justiça, com a sociedade,
na nossa clínica. E aí cabe a nós, né, ter ali essa empatia, ter ali essa compaixão, estar junto ali para poder tentar reconhecer e viver ali, né, até o ponto que ele consiga amadurecer essas questões emocionais, consiga assimilar um pouco de uma forma saudável, né, com base na figura do terapeuta ali, esses valores e essa questão de ser adolescente, né, não é o fim do mundo, mas também não é o início ali de uma jornada totalmente, né? O mundo é um pouquinho mais complexo, é um pouco muito, né, a questão é um pouco mais aberta, né? O adolescente ele não consegue ver isso muitas vezes do ponto de vista e isso vai gerar sim angústia. Bom, pessoal, vamos finalizar então por aqui, né? O vídeo aí ficou quase meia hora aí, já acho que tá bacana aí pro pessoal poder acompanhar, né? Eu sei que todo mundo aí tem as suas tarefas, né, os seus atendimentos, né? As aulas também parece que já iniciaram aí também. Agradeço quem assistiu até aqui. Semana que vem eu coloco, então, né, o material do capítulo 2 e vou colocando vídeos também para a gente poder estar acompanhando. Um material novo toda semana. Quem quiser convidar os amigos aí, o grupo está aberto, o material é gratuito. Não vou tentar vender esse curso aqui, viu, pessoal? Então, vai ser, né? A gente está acostumado a ser muitas vezes aí, então o grupo está colocado ali, né? Então, os materiais vão estar disponíveis aí nos links aí. Quem quiser ir acompanhando, pode ficar à vontade. Todos são bem-vindos. Agradeço até aqui, então. Boa semana e até o próximo material, pessoal. Tchau, tchau.